É um prazer falar com vocês aqui no canal Aperano Brasil para a série Competências Socioemocionais e Cultura Digital, a Nova Educação, do Programa de Melhoria da Qualidade do Ensino da Fundação Aperan Acesita. E com dois temas que a BNCC e o Currículo Referência de Minas Gerais trazem como premissa, trazem como principais pontos a serem discutidos, sobretudo dentro da homologia de processos, que é esse trabalho de formação com os profissionais, com temas e de forma que se espera que o profissional também trabalhe com o aluno, mas que com a nossa cultura de alfabetização focada nos processos e nem tanto nas pessoas, esses temas, quando nós nos encontrávamos nas nossas formações continuadas presenciais, nós estávamos sempre falando esse tema ao passant, bem rapidamente, dizendo da importância das competências socioemocionais, falando da importância da cultura digital, mas logo nós nos pegávamos focando em unidades temáticas, em alfanuméricos, códigos, competências mais voltadas para o cognitivo, a sala de aula invertida e deixando um pouco de lado estes dois temas. Agora, o 2020 chegou, justamente o 2020, ano de implementação da BNCC, e chegou com todo esse desafio, colocando à nossa frente letreiros enormes de cultura digital bem à nossa frente. E nós estamos aqui falando com vocês por esse meio virtual. Vocês também estão se comunicando assim com seus familiares e com os familiares dos alunos de vocês e também com os seus alunos, sobrecarregando também a todos nós com tarefas que nós não estávamos preparados para lidar com elas, sobretudo as tarefas que estão relacionadas a esta administração do nosso equilíbrio emocional, das nossas questões socioemocionais. Ou seja, esse ano fez com que nós pudéssemos vivenciar na prática o trabalho com as 10 competências da BNCC. Nesse contexto, nós não podemos deixar de conversar com vocês, sobretudo a partir de duas questões, duas perguntas que nós queremos fazer para vocês, para nós começarmos a pensar nesse raciocínio de cultura digital ao mesmo tempo com competências socioemocionais. Quem cuida de quem cuida? Eu sou professor, eu tenho que me expor nas redes sociais a partir de agora? Eu vou responder essas duas questões bem rapidamente e de baixo para cima. Vou responder primeiro eu sou professor e eu preciso me expor nas redes sociais? Bom, a resposta é sim, eu sou professor e eu preciso entender um pouco mais sobre o ensino híbrido e não, eu não preciso me expor nas redes sociais. Esta questão é uma questão que ela vai perpassar por toda essa nossa série sobre competências socioemocionais e cultura digital, porque há uma diferença enorme entre internet e redes sociais. E isso dentro do ensino híbrido nós vamos conversar bastante sobre ela. A cultura digital, ela está muito mais relacionada com o ensino híbrido do que com as redes sociais. E aí então a gente já responde a outra questão: quem cuida de quem cuida? Esta é uma questão também muito simples e muito direta e até muito fria de dizer, mas ela é muito simples. Nós nascemos e morremos sozinhos. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Um exemplo disso é que nós, com os nossos filhos doentes, nós não podemos sentir a dor para eles. Eles sentem, nós até sentimos, talvez até mais, mas nós não conseguimos tirar a dor dos nossos filhos. Assim acontece conosco. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. E é por isso que compensa muito que você reserve 30 minutos das suas segundas-feiras e venha conosco para que nós possamos estudar mais um pouco sobre esse sujeito que habita em nós. Esse sujeito que é um ser antes de ser o professor. Nós queremos estudar com vocês um pouco mais sobre como a nossa mente funciona e como ela influencia no nosso cotidiano. Nós não vamos falar aqui sobre os códigos alfanuméricos, sobre os PETs, sobre esse processo todo que vocês estão passando, que é necessário, mas nas segundas-feiras nós vamos falar de gente, esse bicho esquisito que somos nós,
que ora sabe tudo que está fazendo, ora não sabe nada do que está fazendo, ora está cheio de planos, ora está querendo não fazer plano nenhum. Esse ser humano que habita em nós, esse sujeito que nós somos, é ele, sobre o nosso relacionamento com nós mesmos, é que nós vamos tratar aqui nessas segundas-feiras. Nós estamos num período que nós estamos vivendo um laboratório involuntário. É uma ciência que está acontecendo ao vivo e ao mesmo tempo. Nós sabemos muito pouco sobre esse processo que nós estamos vivendo, esse processo pandêmico que nós estamos vivendo, e o pouco que nós sabemos ainda pode ser refutado. Isso confunde muito a nossa mente, porque a ciência epidemiológica não é uma ciência exata. É uma ciência que é até positivo quando levanta uma hipótese e essa hipótese ela é nula ou ela é refutada. E se fica feliz, porque se esperava que aquele pensamento ele resolveria, mas ele não seria bom para um lado. Então, quando volta-se atrás, percebe-se que tem outro caminho a ser estudado. Esse percurso que nós estamos vivendo, essa pandemia que está em curso, nós não podemos negar, tudo está sendo um teste. Os estudos de tratamento estão sendo um teste, assim como as vacinas estão sendo estudadas como teste, e a escola, essa nova escola, ela está passando por um teste. O PET, o ensino híbrido, os blocos de estudo, o ensino remoto, o retorno gradual, os protocolos, os diversos protocolos dentro do protocolo de retorno, tudo isso é um teste. E não tem como negar que tudo isso altera o nosso processo emocional e cada um reage de uma forma diferente. Logo que tudo isso aconteceu, muitos secretários de educação, muitos professores, pedagogos, já foram logo imediatamente para a internet, se expondo, sim, nas redes sociais, correndo o risco de se tornarem memes. Nós já vimos alguns profissionais que se tornaram memes, mas ao mesmo tempo também podendo ter a possibilidade de se tornar referência. Porque a reação em tempos de internet, ela é imprevisível. Então nós já estamos percebendo grupos diferentes nesse processo dentro da área da educação. Estes que foram à frente, outros que estão estáticos até agora, não tomaram decisão nenhuma ainda, outros que estão criticando quem foi, outros que estão julgando e condenando quem não foi. E tudo isso, todo esse processo, todo esse movimento dentro das TICs, né, essas tecnologias digitais, elas são maravilhosas. O mundo digital é um mundo formidável, é um mundo muito útil. No entanto, é um mundo que nós precisamos conhecer um pouco dele, mas antes de conhecê-lo, conhecer a nós mesmos. Porque neste mundo digital existem pessoas horríveis, capazes de desestruturar muito o nosso emocional, que já não está lá tão bom. A Monja Coan, ela tem um exemplo que eu gosto muito, que ela usa comparando que existem pessoas que elas são feito toureiras, elas pegam um pano e fica tentando despertar a ira do touro, e às vezes a gente é touro, às vezes a gente vai lá e responde, sendo que se o touro fazer de conta que não tá vendo, o toureiro fica sem graça e vai embora, perde a graça. Mas às vezes a gente não dá conta e responde, e aí isso toma uma proporção muito grande. E às vezes a gente também tem que pensar que às vezes o toureiro é da nossa escola ou é da nossa família. Então nós precisamos ter essa relação de conhecimento de como nós reagimos às situações, para que a gente não fique o tempo inteiro só reagindo e não tenha tempo de agir de acordo com realmente quem nós somos e com os potenciais que nós temos. E não é simples somente ter essa consciência. Certamente quando Jesus Cristo disse amai ao próximo como a si mesmo, ele estava falando sobre relacionamento, que é o nosso maior desafio, é estar junto com o outro. É por isso que esse nosso foco aqui, nessa série, é estudar um pouco mais sobre essa gestão
e essa gestão interpessoal. Essa gestão intrapessoal, que é como que eu lido comigo mesma nesse mundo complexo que traz para nós, e nós falando em tecnologias digitais, traz para nós muita dificuldade de interação. Nós precisamos parar um pouco, igual estamos fazendo aqui às segundas-feiras, para estudar. Porque percebam o seguinte, nós não conseguimos sair do debate do ser e do ter. É sabido que é muito mais importante nós sermos do que nós termos algo. Termos cargo, dinheiro, poder, mas as pessoas ainda acreditam que ter é melhor do que ser. Esse debate, ele não melhorou e nem foi superado, ele piorou. Porque com essas tecnologias digitais, por exemplo, nós estamos vivendo numa sociedade do parecer, que é pior do que a sociedade do ter, que é onde todo mundo parece lindo, todo mundo parece feliz, todo mundo parece organizado, todo mundo parece cheio de planos e esses planos dão certo. Nós tiramos 30 fotos para postar uma que ficou mais bonita, no melhor ângulo. Só que nós somos as 30 fotos, mas nós jogamos fora as 29 fotos. E é por isso que às vezes, quando aparece na rede social alguém humilde, alguém sendo ele mesmo, alguém sendo honesto, viraliza. Porque o mundo está carecendo, a vida carece de pessoas de vida real. E para que nós possamos viver essa vida real, nós temos que entender um pouco mais de nós mesmos, aceitar como nós somos e ir ajustando o que precisa ajustar. Mas o primeiro passo é aceitar quem nós somos. E esse aceitar quem nós somos é um ato de coragem, porque é esse ato de coragem que nesse momento nós estamos tendo que falar, eu não sei, não consigo, ou me ajuda. Nós estamos nesse momento, a vida está requerendo de nós esta coragem. Quando nós pensamos no professor que às vezes ele não tem nem habilidade, nem equipamentos. Habilidade que eu falo com produção de vídeos, com busca de imagens, mas ele precisa entender que ele precisa de pedir ajuda. Nós precisamos pedir ajuda. E nós precisamos, no mínimo, por exemplo, a pesquisar, aprender a pesquisar. Nesse processo que os profissionais foram todos para redes sociais, muitos postam algo que nós podemos usar na nossa sala de aula e, é claro, dando o crédito, né? Preservando o crédito, as pessoas têm o maior prazer de perceberem que eles estão sendo úteis. Então nós não precisamos criar tudo, não precisamos da noite para o dia nos tornarmos especialistas em tecnologias digitais, mas nós podemos pedir ajuda, nós podemos pesquisar, nós podemos olhar o que o outro está fazendo e de repente ter uma ideia. Porque qual que é a nossa realidade hoje? O que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos no trânsito de uma pandemia e historicamente toda pandemia deixou sequelas, principalmente emocionais, e nós nunca vivenciamos, a nossa geração nunca vivenciou isso que nós estamos vivenciando. Então, nós não precisamos querer acreditar que nós vamos dar conta de resolver tudo isso. Nesse primeiro momento, nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos que pensar na sobrevivência. Nós estamos convivendo com algo que é invisível, que nós estamos passando por um processo diferente da dengue, né? Porque a dengue tem um mosquitinho, você vai lá e sabe como ou eliminar ou impedir que ele entre. Esse vírus nós não estamos vendo. Então a nossa vida mudou, a nossa vida enquanto sujeito, não só enquanto profissionais, né? A nossa vida enquanto sujeito. Tem gente que não fazia comida em casa e agora está fazendo. Tem gente que nem entrava em casa e agora está o tempo inteiro dentro de casa. Eu olhava para a roupa no varal e pensava, tem que tirar essa roupa logo, porque pode pegar poeira ou pode perder o cheiro. Agora eu olho para a roupa e penso, se eu pegar essa roupa, eu tenho que dobrar e eu tenho que guardar. Então, o processo de cuidar do cabelo, de cuidar da unha, nós todos estamos vivendo isso. Agora, imagina um professor que está vivendo tudo isso, está tendo que preparar as aulas e está tendo que muitos deles serem pais
mães para cuidar dos filhos que está recebendo de outros professores os materiais. Então, tudo isso pode sim nos desequilibrar. E se nós entrarmos nas redes sociais, o que em geral nós estamos vendo? Pessoas até fazendo festas, pessoas brigando por contextos políticos, desconsiderando a pandemia. Todo dia uma notícia. Então, é muito difícil mesmo, porque o nosso processo mental que é tomado pelo inconsciente, que é aquilo que eu sinto e às vezes eu não sei tomar uma decisão, dificulta que eu faça essa gestão eu comigo mesma, e saiba lidar com o outro, que é a gestão interpessoal. E ao mesmo tempo que nós fazemos esse convite, nós também falamos que, por exemplo, a psicanálise, ela diz que não dá para explicar tudo, porque o inconsciente, ele não diz tudo, ele nos esconde alguns sentimentos, alguns pensamentos que nós temos. O ponto principal da psicanálise é quando Freud fala pra gente que nós não somos senhores da nossa própria casa. O inconsciente, ele domina mais as nossas ações do que nós podemos supor. Quem aqui nunca fez algo e ficou se culpando, ou então o contrário, não fez e ficou pensando: por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz isso? Porque o nosso inconsciente, ele está trabalhando o tempo inteiro para nos influenciar. Na segunda tópica do Freud, ele diz sobre o id, ego e o superego. O id, que é aquele desejo de fazermos as coisas mesmo quando nós entendemos que não é o correto fazer. Sabe aquele desejo de fazer algo e aí você faz sem pensar e se arrepende? É o id tomando conta das nossas decisões. O superego é aquele que diz: não faz isso não, isso vai dar errado, não é legal você não fazer. E o ego é aquele que equilibra, que ele tenta ajustar e fazer o melhor, pensando nos dois. Eu gosto muito de dar um exemplo sobre essas questões de palestras, né? Quando fala assim, vai ter uma palestra às 18 horas, aí o id fala: de novo? Pra que isso? Vamos falar um monte de coisa, não vai resolver nada. O superego diz assim: vai, porque vai ter lista de presença. E o ego vai e diz assim: é melhor ir, então vamos, mas a gente vai no meio, a gente assina e vai embora. Tipo, o ego, ele fica tentando organizar. É claro que nenhum dos três são perfeitos. Eu preciso do id para ter coragem, eu preciso do superego para me dar um certinho medo, e eu preciso do ego equilibrado, porque senão eu digo: eu dou conta de tudo, e aí o meu ego fica inflado, e aí eu caminho até de cabeça alta, né? Às vezes eu pressiono aqui, a minha respiração, eu nem consigo respirar, mas eu tô com o nariz empinado achando que eu sou melhor do que todo mundo. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio entre o ego, o id e o superego, para que nós possamos controlar um pouco mais a nossa saúde mental. Esta saúde mental, a nossa, a individual, a subjetiva, cada um tem a sua, vai depender de como nós administramos essa relação desse id, ego e superego, que fica essas vozinhas falando na nossa cabeça. Então, para a psicanálise, a saúde mental, ela tem a ver com essas possibilidades das escolhas, ela tem a ver com a liberdade e ela tem a ver com a autonomia. E é aí que está a dificuldade do momento. Quais as possibilidades que nós estamos tendo? Qual a liberdade que nós estamos tendo? Então, isso influencia a nossa autonomia. E o sofrimento, ele vem quando nós não conseguimos fazer com autonomia o que nós queremos fazer para a nossa liberdade. O sofrimento vem quando nós ficamos tentando nos adaptar aos padrões. Eu preciso ser assim, eu não posso ser assim, eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E este momento que nós estamos vivendo, que nós estamos no esgotamento físico e mental, os professores estão de uma forma invisível, superando todos os obstáculos que eles tinham, por exemplo, com relação à cultura digital e com relação a essa questão das competências socioemocionais, que da noite para o dia eles tiveram que mudar completamente a forma, né? Vocês tiveram que mudar completamente a forma de lidar com os alunos, assim como nós, que estamos tendo que mudar completamente a forma de nós lidarmos com vocês. Então a psicanálise, ela faz isso, ela convida que a gente saia de cena e olhe de fora. Qual que é o fluxo? O que está acontecendo? Eu estou conseguindo organizar tudo isso que eu estou vivendo, ou eu estou me julgando
incapaz. Eu gosto muito de dizer o seguinte, que às vezes a gente diz assim, a gente se condena tanto, ai, eu não dou conta, ai, eu sou horrível. Imagina se você estivesse falando para alguém que está ali. Você teria coragem de falar com aquela pessoa as mesmas coisas que você pensa a seu respeito? A gente tem que fazer essa reflexão. Então, sair desse fluxo vai fazer com que nós possamos ser nós mesmos e compreender aquele ciclo vicioso que a gente sempre está dizendo. Para você chegar ao resultado, você tem que ter uma estratégia que é específica da sua sala de aula, dos seus alunos que você tem hoje, não ficar pensando em todo mundo, porque vocês têm esses alunos hoje. Você precisa ter autonomia para escolher essas estratégias, mas para você ter essa autonomia, você tem que ter o empoderamento. E aí caímos noutra questão, que é o empoderamento nosso que está comprometido. Como não? Todos nós estamos com esse empoderamento comprometido. Eu, particularmente, quando chegava 100, 200, 400, 600 pessoas nas escolas, ou no galpão cultural, ou na Câmara, aquele espaço maior da cidade para que nós pudéssemos falar, eu me sentia toda empoderada, feliz. Às vezes eu terminava e dizia para o Paulo, eu falei com princípio, meio e fim, porque o meu objetivo era deixar que a intuição me levasse. E eu olhando para as pessoas que estavam ali, eu me conectava com elas e eu falava aquilo que eu acreditava que iria influenciar na vida delas, que elas poderiam ir embora melhor do que elas chegaram. E agora eu não estou me sentindo tão empoderada. Eu estou aqui falando para vocês e eu não estou vendo o olho ao vivo de todo mundo. É diferente na tela do computador. E isso é muito difícil. Lidar com as nossas dificuldades querendo resolver é muito difícil. Porque na maioria das vezes nós olhamos para a nossa dificuldade sem querer resolver, né? Mas querendo resolver altera os nossos estados mentais. E nós precisamos rir disso tudo. Sabe? Essa referência, é bom a gente sempre ter referências. Eu sou muito apaixonada com Freud justamente por causa disso, porque quando ele desenvolveu uma teoria, e aí ele mesmo descobria furo na teoria que ele descobriu, ele corria para os amigos e ria muito daquilo que ele havia descoberto, e depois ele disse, não é nada disso, e ele voltava e estudava de novo, reformulava de novo, ria de tudo isso. E essa é a essência de não querer parecer perfeito, porque ninguém é perfeito. Nós somos humanos, cheios de imperfeições. E essa não é a nossa realidade. Qual que é a nossa realidade? A nossa realidade é que nós ficamos tentando o tempo inteiro parecer que nós somos maravilhosos, perfeitos. E quando nós erramos, nós somos muito repetitivos. Ficamos falando desses erros o tempo inteiro. E nós preocupamos demais com o que o outro pensa. Tem um caso que eu gosto muito de contar. Eu e o Paulo uma vez fomos chamados para participar de um evento, ajudar num processo de uma associação. E aí eles disseram assim na reunião, tanto de gente, e eles disseram assim, vocês dois vão ser os escrutinadores. Aí eu disse assim, o que é escrutinador? E de repente eu olhei para a sala, e metade da sala dava para sentir o que eles estavam pensando. E aí eles olhavam para mim com aquele olhar assim, nossa, eu achei que ela era inteligente, ela não sabe o que é escrutinador. E a outra metade olhava dizendo assim, nossa, que humilde, ela tá perguntando o que é escrutinador. Então nós não vamos deixar ninguém satisfeito por completo. Sempre vai ter um grupo que vai achar uma coisa e outro grupo que vai achar outra. Eles estão ali naquele processo eleitoral e eles sabem, essa palavra faz parte do cotidiano deles, mas não fazia parte da minha. E tudo bem eu perguntar, mas a sociedade não deixa. Se a gente perguntar, a gente é menos inteligente. Então esse olhar que julga e nos condena o tempo inteiro faz a gente ficar abatido. E ficar abatido, ficar triste, é fácil. O Paulo ele sempre fala que assim, a gente já nasceu chorando, né? E quando a gente não chora, dá um tapa na nossa bunda. Agora tem até estudos que não precisa mais dar o tapa, mas tradicionalmente, todos nós da nossa geração, se não choramos, apanhamos para chorar. Então, por causa desse negativismo que nós temos, né, dessa repetição, né, por que nós somos tão repetitivos, e isso tem uma explicação, né, na nossa mente, e a gente vai falar bastante sobre isso, por que nós somos tão repetitivos dentro dessa série toda. Esses comportamentos, eles são comportamentos repetitivos desde a nossa infância. Nós aprendemos a reclamar.
Para nós sobrevivermos, nós chorávamos. Para a mãe descobrir se a gente estava com sede, com sono, com frio, com necessidade de trocar a fralda, a gente chorava. A gente esperneava. E agora nós adultos, às vezes nós brigamos com o nosso parceiro e fechamos a cara. E ele tem que adivinhar, assim como as nossas mães tinham que adivinhar se a gente estava com sede ou com frio. Sendo que hoje, adulto, nós podemos conversar. E esse poder conversar precisa passar por esse processo de empoderamento, de rir de si mesmo, ter essa autonomia, de conhecer um pouco mais sobre nós mesmos. Se nós não fizermos isso, nós não vamos sair do fluxo de saúde mental comprometida. Porque o nosso cérebro, muitos estudos maravilhosos, eles fazendo esses exames demonstram que quando eu penso, quando eu lembro e quando eu estou agindo, a mesma parte do cérebro, ela é acionada. Então, às vezes, alguém nos causa sofrimento e a gente conta, repete tanto, e esse sofrimento, que poderia ter acabado só no fato, toda vez que eu lembro, eu sofro novamente. E eu quero encerrar com um caso muito interessante que eu quero que vocês pensem sobre isso. Eu gosto muito de usar, eu pego o nome Maria. Poderia ser qualquer outro nome, mas eu vou usar o nome Maria. Minha mãe chama Maria também, mas respeitando todas as Marias, mas eu vou pegar esse caso para contar com o nome Maria. Todo mundo tem uma Maria na escola, na empresa, na vida. Eu vou fazer de conta que essa Maria é aquela que põe defeito em tudo que a gente faz. Ah, não tá bom. Ah, você fez errado. Nossa, poderia ser melhor. Ai, seu cabelo. Nossa, sua sobrancelha. Ai, essa letra. Ai, esse cartaz. Todo mundo tem isso. Ah, você deveria ter feito isso, você não fez aquilo. Então a Maria te perturba o dia inteiro, na escola, na empresa, no local que você está. Ao invés de nós deixarmos a Maria lá, o que a gente faz? A gente leva a Maria para casa. E quando a gente chega, a gente abre a porta e fala: amor, você sabe o que a Maria fez comigo hoje? E começa a contar o caso. E começa a contar. Aí você vai tomar banho e leva a Maria pro banho. Eu não acredito que a Maria fez isso comigo. Você sai do banho, parece que nem tomou banho, continua até suado. Daí você vai comer e come a Maria também junto, porque você fica contando. Sabe, a Maria fez isso também com fulano, e fez com fulano, e fez com fulano. E aí você vai dormir. Pega cobertor, parece que a Maria vai dormir lá junto com você. Que aí você pega o cobertor e fala: amanhã a Maria me paga. E a Maria tá lá na casa dela de boas, porque se a Maria ela tratou você mal, ela trata as pessoas mal. E talvez ela tenha até um problema que ela precisa analisar e superar, mas ela não consegue e ela desconta em você. Lembra do touro e do toureiro? Então nós precisamos deixar as Marias na onde elas estão. Ah, mas eu não posso falar? Pode, é por isso que todo mundo tem que procurar uma análise, procurar um psicólogo, procurar uma psicanalista, fazer uma análise. Isso não é coisa de gente fraca, isso não é coisa de gente rico. Todos nós precisamos conhecer um pouco mais sobre nós mesmos. Porque falar profissionalmente, falar como profissional, ou tentar elaborar para resolver é uma coisa. Agora ficar repetindo, às vezes chega até conta pro marido, mas já logo precisa destravar isso, porque essa repetição de coisas ruins que acontecem na nossa vida, nós vamos trazendo para o fluxo das nossas tomadas de decisão. Mas nesta série, nesse momento que nós queremos contribuir para que vocês façam essa análise meio que até superficial, mas que já possa trazer algum resultado, nós temos uma tarefa para deixar para vocês. Porque a cultura digital, ela chegou na escola, e isso nós vamos tratar numa videoaula específica do ensino híbrido, depois nós vamos falar sobre isso, mas nós precisamos fazer uma análise de como nós estamos enxergando tudo isso que nós estamos vivendo. Sair dessa cena de turbulência e pensar, analisando o fato como se não fosse com nós mesmos. Citando a monja Koan de novo, ela sempre fala assim: como é que eu vou andar reto numa rua cheia de curvas? E daí você fica pensando e ela responde: é só fazer as curvas. Então nós estamos tendo que fazer as curvas. Não adianta ficar batendo na tecla de que antes era assim, não tem mais. Ou supondo como que vai ser. Vamos fazer a curva. Essa curva é o andar reto nesse momento. Mas para isso, você precisa fazer uma tarefa que ela vai ajudar
a você compreender o link da nossa próxima videoaula na segunda-feira, que é você fazer um exercício com a seguinte questão: observar qual o seu nível de empoderamento profissional hoje. Você se sente com autonomia para elaborar as estratégias para o desenvolvimento do seu trabalho? Ou você fica esperando ou se sente inseguro? Então faça esta observação. É esta observação que vai fazer você mergulhar na próxima videoaula nossa, que será com o tema Qual a identidade do novo professor? É esse tema que sequenciará essa nossa conversa de hoje e nós convidamos você então para retornar aqui ao canal na próxima segunda-feira às 18 horas para nós sequenciarmos esse raciocínio. Mas não deixe de ver também a videoaula de quarta-feira, que ela é mais voltada para as lideranças educacionais, se tiver alguma liderança aí. E nas sextas-feiras, você também é nosso convidado, porque nas sextas-feiras nós estaremos trazendo dicas e orientações para práticas para se trabalhar com as crianças em casa, mas que você, professor, também é bem-vindo, porque nós estaremos com dicas e orientações sobre a prática da BNCC. É mais voltado para as crianças em casa, mas como a pauta será a BNCC, você também pode tirar muitas ideias, muitas dicas para os seus planejamentos com os alunos seus. Combinado? Esta série não tem a pretensão de trazer respostas. Ela tem a pretensão de convidar você para sair de cena e olhar de fora cada vez mais para dentro. Assim nós vamos conseguir, com certeza, fazer uma gestão intra e interpessoal muito mais emocionalmente equilibrada. Não tem resposta, porque nós somos subjetivos. Cada um escuta e sente de forma diferente e aplica de forma ainda mais diferente, mas com certeza mudando a sociedade para melhor, que é o nosso sonho coletivo nessa tão desejada consciência planetária que nós estamos vivendo. Beijo para todos vocês, até segunda. Tchau, tchau!